Fala galera, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, já peço que se inscreva, deixa seu like aí se você gostar desse vídeo. E vamos junto aí, que é mais um vídeo aí dessa série aí, desse treinamento básico sobre opções. Que na realidade, se você assistir a todo o conteúdo, mais alguns vídeos que tem no meu canal, você vai ter uma excelente base aí para poder operar opções, ou pelo menos para entender como as opções funcionam e não fazer nenhuma caca aí, acabar não se alavancando de forma incorreta. Então vamos junto, o assunto desse vídeo de hoje é venda de put, é uma estratégia muito utilizada por muitos players grandes, por institucionais, muita pessoa física acaba usando dessa estratégia também, que é uma excelente estratégia aí para você que faz aportes frequentes e compra ativos na bolsa. É uma excelente forma aí de gerar renda, talvez com uma grana passiva. Existem várias formas de trabalhar essa estratégia, né? Com o passar do tempo você vai entendendo um pouco a dinâmica do mercado e consegue ali auferir ganhos, até muitas vezes mais significativos daqueles que só fazem uma venda simples, né? Que é no caso da venda de put, a estratégia desse vídeo. Então é uma estratégia que exige um certo cuidado, mas é uma excelente estratégia e tem um excelente payoff de longo prazo. Então, se você quiser entender um pouquinho como funciona a venda de put, fica comigo aqui até o final desse vídeo, que com certeza você vai pegar aí um insight operacional muito bacana. Então, antes de começar a falar sobre a venda de put, deixo aqui o convite. Se você é novo no mercado de opções, eu tenho um treinamento na Udemy, o link está na descrição do vídeo aqui. É um excelente treinamento, fiz com todo carinho aí, com diversos pontos e tópicos, e você ainda vai ter acesso a tirar dúvidas aí comigo ou com outras pessoas que estão no meu grupo do Telegram lá também, que operam. Tem uma galera que opera muito bem opções lá. Então deixo aqui o convite para você pelo menos visitar a página do meu treinamento. Se você achar que ele lhe serve aí, é um valor de R$100, cento e pouquinhos reais, nem não é nada aí para quem está entrando aí nesse mercado aí. É uma forma de você aprender, entender a dinâmica e algumas regrinhas básicas aí que existem para as opções. Então não deixa de visitar lá. É um treinamentinho com um custo muito acessível, que eu tenho certeza que pode agregar muito para você, principalmente se você for um iniciante aí no mundo das opções. Não tem nenhuma estratégia mágica no treinamento lá, mas tem, por exemplo, diversas ferramentas aí que a gente usa para consultar e operar as opções. Tem algumas estratégias aí que eu tento mostrar e explicar, né, as vantagens e desvantagens de cada uma. Tem o módulo de day trade, por exemplo, para quem gosta de operar o giro. Já operei muito giro de day trade, paguei minhas contas aí por vários meses com essa estratégia, e é uma excelente estratégia, funciona muito bem e tem funcionado para muitos que operaram junto comigo lá. Então tem outras formas aqui, estratégias de gerar renda, né? Então é um treinamentinho aí que eu tento passar a maior parte, né? A base principal aí desse mercado, que é um mercado fantástico para quem quer alavancar e proteger seu patrimônio. Sem mais delongas, com o vídeo aberto aqui, com a apresentação aberta aqui, vamos falar sobre a venda de put. Vou até colocar minha webcam aqui para vocês poderem me ver aí enquanto eu falo. Agora vocês estão me vendo, então vamos falar aí sobre venda de put. Então a gente viu nas aulas anteriores que a venda, né, que a put, ela é uma opção de venda, né? Então a gente sabe que a venda de put, né, vender uma put, ela gera uma obrigação. Então toda vez que a gente compra uma opção, a gente tem um direito. Quando a gente vende essa opção, a gente gera uma obrigação. A gente recebe por assumir uma obrigação com o mercado. Então todas as estratégias que envolvem as opções, normalmente quando você recebe alguma coisa, quando você recebe para entrar na operação, você provavelmente está assumindo algum compromisso ali, né? Existe alguma obrigação por detrás ali assumida, né? Não tem almoço de graça no mercado financeiro. Então a venda de put, o que é a venda de put? Vender uma put gera o compromisso de comprar o papel.
Então, se eu vendendo uma put, eu assumo o compromisso de comprar o papel. Então, por que essa estratégia ela é bem interessante? Vou colocar um exemplo aqui da Itaúsa. A Itaúsa está cotada por volta dos R$9 aí nessa época. Estou gravando o vídeo em janeiro de 2022. Então, vamos imaginar que hoje o fechamento da Itaúsa foi de R$10. Então, vamos colocar que o fechamento da Itaúsa hoje foi de R$10. Então, eu olho lá no mercado e falo assim, bom, R$10. Então eu compro a Itaúsa a 10 pila, pago lá R$1.000 num lote de Itaúsa, né? Que as opções a gente não consegue negociar ela no fracionário, só no cheio. Então a gente negocia de 100 em 100. Então um lote aqui são R$1.000 de Itaúsa. Então eu olho lá no home broker, é meu dia do aporte, enfim, não importa por quais motivos você compraria a ação, mas você compraria. O que você pode fazer? Você pode ir lá no mercado de opções, olhar uma put, por exemplo, que tenha um strike, por exemplo, por volta dos R$10. Então a gente vai olhar lá e vai ter um strike lá a 9,50. Vamos colocar um strike a 9,50. Então, um strike a 9,50. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no mercado de opções e posso vender uma put, ir lá e vender essa put a 9,50. Então o que acontece aqui? Eu vou receber um prêmio, talvez a gente receba um prêmio aí por volta de uns, colocar aqui uns 30 centavos. No final do vídeo eu até vou pegar algum exemplo mais prático. Então eu receberia um prêmio aqui de 0,30 centavos para assumir o compromisso de comprar Itaúsa a 9,50. E existem dois cenários aqui nessa estratégia. Qual que é o cenário 1? O cenário 1 é a Itaúsa fechar para baixo dos 9,50. Então ela pode fechar, por exemplo, a 9,20 lá no vencimento. Então se ela fechar a 9,20 lá no fechamento, a gente assumiu o compromisso aqui de comprar 9,50. Então a gente vai comprar 9,50. Então paguei 9,50 menos 30, vou ficar com média 9,20. Existe um outro cenário aqui que ela é fechar acima dos 9,50. Então se ela fechar acima dos 9,50, então 9,50 aqui, ela fechou a 9,60, vamos colocar aqui a 9,60. O que acontece? Você não tem o compromisso de comprar a Itaúsa a 9,50, ela fechou acima, né, dos 9,50 e você embolsa esse prêmio, realmente você fica com esse prêmio recebido na conta. Então existem esses dois cenários. Por que é uma estratégia geradora de renda? Porque nem sempre você vai vender uma put e o mercado vai fechar abaixo daquele seu strike ali, gerando a obrigação de você comprar o papel. Mas também nem sempre o mercado vai fechar acima para que você fique com o prêmio. Então se você souber fazer as vendas de put ali de uma forma diversificada, aos poucos, fatiadinho, com certeza entre o zigue-zague do mercado, você vai ficando com as suas vendas espalhadas, né, no papel, e às vezes você vai ser exercido em um e outra não vai ser exercido, às vezes o mercado vai subir, você não vai ser exercido em nenhuma venda de put e vai ficando embolsando esses prêmios aqui. E a gente vive um cenário aí de que as taxas de juros estão subindo, ano eleitoral, né? Esse ano de 2022 é um ano de eleições, geralmente a volatilidade sobe. Quando a volatilidade sobe, esses prêmios eles ficam mais interessantes. Então essa é uma estratégia aí que é uma venda de volatilidade, é uma estratégia interessante para se fazer em momentos que o mercado está mais agitado, né? Então já parou para pensar? Aquele momento que ninguém quer comprar é geralmente os melhores momentos para a gente se posicionar na bolsa, né? Porque os momentos de certezas geram as melhores oportunidades. Então, muitos players grandes, muitos. Na internet aí tem umas 4 ou 5 histórias que eu já li do próprio Warren Buffett, que ele entra em algum ativo, né? Por exemplo, ele quer comprar uma determinada ação. Então ele tem duas formas de comprar a ação. Ele pode ir lá na bolsa, no mercado, e comprar as ações daquela empresa. Ele vai lá e compra uma participação enorme lá naquela empresa. Ele pode comprar através de algum fundo, alguma coisa, ou diretamente com a empresa. E ele pode comprar as ações e fazer uma venda de put. Porque se ele acredita no case daquela ação, se ele acredita, ele tem uma perspectiva de que aquela ação vá ganhar valor a longo prazo. Então, ele pode comprar a ação aqui, vender uma quantidade de put aqui nesse caso, recebe, né? Ele vai receber uma grana para fazer a venda de put aqui,
né? E se a bolsa mercado subir, se a análise dele estiver certa, ele vai ganhar com a valorização do que ele comprou aqui e mais esse prêmio que ele embolsou aqui. Para vocês terem uma ideia, o Warren Buffett ele já chegou a vender put de algumas empresas sem precisar alocar garantia. Então, você imagina você ter essa moral no mercado, né? Você assumir o compromisso de comprar uma empresa sem deixar dinheiro em garantia. Então é a mesma coisa que você querer, sei lá, comprar uma casa lá, assumir o financiamento de uma casa e o banco não te pedir nada em troca. Então é mais ou menos isso aí. Venda de put. Algumas observações extremamente importantes aqui. Vamos à primeira observação. Então, no caso da Itaúsa, que a gente estava comentando aqui, existe uma chamada de margem. Então a gente estava vendendo a 9,50. Então, esse é o nosso exemplo. Então, para que eu venda essa put a 9,50 de forma coberta, a cada 100 unidades que eu vender de put nesse strike, isso vai me chamar de margem R$ 950, correto? Porque eu estou vendendo a 9,50 e eu assumo o compromisso de comprar a Itaúsa a 9,50. Então, vezes 100, R$ 950. Então, esse é o valor que eu preciso ter na corretora lá para garantir a minha venda de put. Então, não façam venda de put alavancado. Só façam venda de put com mais do que você tem na conta, se você realmente souber o que você está fazendo, testando alguma estratégia, alguma outra coisa, porque a venda de put ela pode ser a abertura para outras diversas estratégias de renda que existem no mercado. Então você pode vender uma put e travar com uma put mais longa, você pode vender put, comprar call, você pode vender put, fazer trava de baixa, você pode fazer um monte de coisa com essa venda de put, mas só faça a venda de put se você tiver certeza absoluta do que você está fazendo e não faça a venda de put alavancado. Sempre lembre da chamada de margem. Porque qual que é o pior cenário da venda de put? É o mercado desabar e você vai ficar com esse compromisso aqui. Você está vendido, é uma obrigação. Ah, Ricardo, pô, e se o mercado cair para R$ 6? Pô, vendi uma put lá nos 9, o mercado, sei lá, estressou e caiu para R$ 6. Você vai pagar R$ 9,50, porque lembra, assim como você tem a obrigação, existe uma pessoa na outra ponta com o direito, é um contrato, não tem essa. A corretora vai te exercer, você vai ter que pagar esses R$ 9,50 para o cara lá que você assinou o contrato com ele. Então isso é muito importante de entender. Não faça venda de put alavancado. Aí uma observação e uma coisa aqui que estrategicamente, né, estatisticamente falando, as vendas de put mais longe do dinheiro são aquelas que dão mais resultado. Então vamos a um exemplo. A Itaúsa está cotada a 10, então a gente fez uma venda de put a 9,50, correto? Uma venda de put a 9,50 está fora do dinheiro, o mercado precisa cair para que essa opção entre no dinheiro. Então é uma probabilidade maior. Se eu vender uma put de Itaúsa, por exemplo, a R$ 9 aqui, então vendo uma put a R$ 9, a probabilidade do mercado cair até os 9 é menor, né, do que até os 9,50. Então existe uma probabilidade maior de eu não ser exercido nos R$ 9. Então as vendas de put longe do dinheiro tendem a dar um resultado maior aí, né? Tem uma estatística a favor. O prêmio é menor, porém a taxa de acerto é um pouco maior. Então geralmente o mercado financeiro é mais ou menos essa conta. Quanto maior o ganho, menor a probabilidade. Quanto menor o ganho, maior a probabilidade, né? É uma questão de equilíbrio entre risco e retorno. Com a plataforma aberta aqui, né, que eu comentei durante o vídeo que a gente daria uma olhada em exemplos, é um domingo de manhã, dia 9/1, aí dá pra ver, né, e o mercado está fechado, então a gente não consegue ter algumas informações com o mercado rodando, mas as informações básicas para a gente ter uma ideia da estratégia a gente consegue ter. Então vou tentar ilustrar para vocês aqui algumas opções de venda de put. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que tem nessa telinha aqui. Ação da Itaúsa, correto? Está aqui o ticket da Itaúsa, valor, a variação da Itaúsa nesse dia aqui, aí tem compra, venda, tal, e o último negócio da Itaúsa que foi esse daqui, 9,18. Então, aqui a gente já sabe identificar quais são as opções que estão na faixa ali, na linha do dinheiro. Então, a gente tem essas três opções aqui que elas estão ali
entre, né, dinheiro e não dinheiro. A de 9,15 está no dinheiro, a 9,25 está um pouquinho fora, a de 8,96, desculpa, a de 8,96 está um pouquinho fora e a de 9,25 está dentro do dinheiro. Então vamos lá. Então a gente sabe que as opções que estão aqui para cima são as opções de venda que estão dentro do dinheiro. Então essa é a parte importante. E a gente sabe que essas opções que estão aqui para baixo são as opções que estão fora do dinheiro. Então a gente já consegue trabalhar aqui com uma ideia do que a gente quer fazer. Então tenho minha análise, fiz minha análise, entendo que a Itaúsa é uma boa ação, que eu vou comprar a Itaúsa, enfim, não vem ao caso aí o motivo da venda de put de Itaúsa. Mas o que vem ao caso é que você compraria a ação da empresa, não adianta só querer caçar prêmio. Então vamos simular aqui. Então eu, particularmente, eu venderia uma put de Itaúsa um pouquinho fora do dinheiro. Então ela está lá a 9,18. Se eu compro a 9,18, eu compraria a 8,96, por exemplo. Então vou receber um prêmio por essa venda de put aqui de 18 centavos, que foi o último negócio que saiu dela aqui com o mercado na sexta-feira. Então 18 centavos. Então vamos fazer uma conta aqui bem simples, né, para entender quanto que seria a rentabilidade dessa compra aí de Itaúsa recebendo esses 18 centavos. Deixa eu pegar a calculadora. Então, qual que seria a margem necessária para eu comprar essa ação da Itaúsa? Seria vezes 100, R$ 896. Então, eu recebia 0,18 dividido por 896 vezes 100. Eu recebo um prêmio de 2%. Vamos conferir de novo. Então, 0,18 dividido por 8,96 vezes 100. Então, eu recebo um prêmio, né, para assumir a compra dessa ação da Itaúsa de 2% do meu patrimônio ali, do meu capital. E lembre-se daquele cenário. Se a Itaúsa fechar para cima dos 8,96, se ela fechar a 9,50 lá no vencimento, que é o vencimento de fevereiro, eu não compro e fico com um prêmio dos 18 centavos. Se ela fechar abaixo, eu compro a ação e fico com os prêmios dos 18 centavos. E meu médio vai ser o quê? Vai ser os 8,96 menos os 18 centavos. Aí só uma observação. Pô, Ricardo, mas o prêmio é pouco, 2% para eu assumir o compromisso de comprar Itaúsa? Eu também acho muito pouco, 2%. Mas a gente está falando de uma ação que tem uma volatilidade histórica baixa, né? A Itaúsa, a gente sabe, né, que ela é uma holding e tal, e a volatilidade dela é baixa. E existem ações que têm uma volatilidade maior e pagam um prêmio maior. A exemplo, Petrobras, Bradesco, B3, sei lá, tem Vale, tem outros, um monte de ações aí que tem negócios com as puts que tem uma vol maior, que às vezes vai pagar 3, 4, 6%, 7%, a depender aí do papel e da volatilidade como ela está naquele momento, e paga muito melhor. Então fica aí um exemplo para você entender um pouco da dinâmica da venda de put. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre a venda de put. Eu acho uma excelente estratégia, ainda mais se você tiver um patrimônio alocado em algum lugar que você possa, né, usar como margem para rentabilizar uma estratégia desse tipo. É muito indicada para aquele tipo de investidor que faz aportes frequentes na bolsa, né, tem aquela periodicidade em comprar ativos na bolsa de valores. Então a venda de put pode ser uma forma de você assumir a obrigação de comprar ativos e muitas vezes ficar com um prêmio sem precisar alocar naqueles ativos. Então essa é uma segunda observação. Então, e serve também para aqueles investidores que estão entrando no mercado e querem testar algumas estratégias entre conservadora e moderada, um pouco, né, mais avançada, que é o caso da venda de put, e você consegue dessa forma entender a dinâmica, a chamada de margem, garantia, ser exercido, não ser uma opção fora do dinheiro. Então é uma estratégia que eu considero excelente. Essa e a do vídeo anterior, que é de lançamento coberto, deveriam ser as estratégias aí de entrada para os investidores nesse mundo das opções, para entender que existe a possibilidade de ganhar dinheiro sem se matar tanto, né? Sem precisar ficar correndo atrás do trade, da alavancagem e desse sonho de enriquecer só operando, né? Aqui você consegue fazer rentabilidades aí muito superiores à Selic,
a inflação, você consegue, se você tiver a manha de mexer com um robô, de fazer as rolagens, com certeza você entra em estruturas aí que vão rendendo frutos, né? Sempre um pingadinho ali, exercício, né? Vencimento após o vencimento. Se você gostou, se você me assistiu até aqui, mais uma vez eu te agradeço muito. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal aí e visita meu treinamento na Udemy lá, que se você estiver entrando nesse universo das opções, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante.